valeu. A gente se propôs, Adriano, como eu conversei com você quando fiz o convite, através desse canal de interação chamado Sava Talks, e hoje é o terceiro episódio. A ideia é a gente falar sobre outros assuntos, né? Embora nós sejamos um escritório de advocacia, mas nós nos posicionamos no mercado como um escritório voltado para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, que é o seu mundo também. Por isso, essa identidade de ações e de ideias que nós tanto nutrimos. Juliana aí, ó, entrou. Meu pai também entrou aí, ó, Arthur Vilarim, esse aí é o meu pai. Eu lembro dele lá no escritório. Eu mandei mandei a família inteira entrar, né, para dar audiência. Primeira dama tem que estar aí presente. Mas a É, ideia minha, do Sava a minha Talks, esposa é minha professora de live, né? Ela faz live todo dia, ela tava me dando uns toques aí. a gente, através do canal de comunicação do escritório, falar de outros assuntos diversos. Assuntos que tão importantes quanto as análises jurídicas, normativas que nós temos que fazer, mas que todos já estão fazendo. Né? Então, vamos pensar fora da caixa, vamos falar, Verdade. dividir soluções, dividir problemas, a fim de que juntos a gente possa ajudar o empresariado brasileiro, sobretudo paraibano, a entrar nesse ciclo de crescimento que nós tanto falamos com o Ivan Corrêa no episódio de estreia, falamos de cenário pós-crise ontem com o Guilherme, e hoje com você nós vamos falar. Para quem não conhece a Adriano é gerente jurídico corporativo de uma grande instituição financeira desse país. É um cara que trabalha nesse ramo de jurídico corporativo há anos, então já passou por diversas crises, né, ao longo da sua vida profissional. É um cara que já morou em Brasília, já gerenciou departamentos importantes dessa instituição financeira. Ainda por cima, é um apaixonado por tecnologia, criou uma startup jurídica, uma Lawtech, que certeza vai ser um sucesso. A gente vai falar um pouco dela aí até o final desse bate-papo. E eu queria começar, Adriano, pedindo a você que assim, fizesse suas considerações iniciais para a gente dar seguimento a esse bate-bola que a gente vai fazer aqui. A palavra está contigo. Primeiro, obrigado, Daniel, pelo convite, né, por fazer parte aqui desse projeto do seu escritório, o Sava Talk. E também parabenizar você por essa iniciativa. Você, como sempre, tem se destacado aí, tem feito o diferente da massa, né? Não só você, como a sua Todo equipe time, e todo os time. seus colaboradores, os colegas lá, o Ferdinando, o Pedro Aurélio, os colegas que junto com você têm uma mentalidade aí muito vanguardista, né? Vocês pensam muito duas casinhas para frente. E, Valeu. e, e parabéns aí, eu confesso a você que depois que eu assisti as duas primeiras lives, eu fiquei bem preocupado, porque você aumentou muito o nível logo no começo, né? Ainda bem que hoje é sexta, o pessoal está mais preocupado com cerveja. Tão atrás de live de Né? forró e de sertanejo hoje. Hoje a gente tá mais Pessoal, tranquilo. mas ainda bem também que não tem a live de Gustavo Lima. Pelo menos sobra alguma coisa para assistir a nossa live aqui. Mas me apresentando, eu sou Adriano, como você falou. Tô com esse projeto aí também da startup. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. E estou à sua disposição para que a gente possa bater esse bate-papo aí. Tomara que seja o máximo descontraído aí, que o pessoal possa aproveitar Então essa nossa conversa aqui. vamos deixar de enrolado e vamos fazer nosso bate-bola aqui direto ao ponto. Adriano, nessa gestão de crise que a gente está passando, embora nós já tenhamos uma visão de um consultor de vendas essa semana, tivemos uma visão de um consultor financeiro e queríamos uma visão também interna corporis enquanto gestor e gerente jurídico. O que é que você enxerga com a sua experiência e expertise desse cenário todo? Assim, em breves palavras, para a gente passar logo para os próximos temas. Daniel, primeira coisa, né, que o empresariado, que é o nosso cliente principal, não só seu, como o meu também, que advogo e para uma grande instituição,
Acho que a primeira coisa é paciência, que está muito ligado aí, ali com resiliência e também com um tema que me é muito caro, que é a inteligência emocional. Vamos falar É, dele aí mais na frente. e eu acho que esse momento que a gente está passando, ele é bem inédito, assim, do ponto de vista de todos os aspectos, em especial de abalo à economia e à nossa sustentabilidade mesmo. Acho difícil alguém ficar ileso completamente, assim, né? Aí eu já vou para um âmbito mais geral, não só empresarial. Eu, particularmente, eu tenho um perfil muito de gostar de viver ao lado das pessoas, de agarrar as pessoas, de abraçar, e esse enclausuramento está me deixando muito irritado, né? Então, eu tenho que trabalhar muito mal o mindfulness, né? A meditação, para me manter no controle. Então, acho que esse momento ele requer, primeiramente, essa paciência. Não adianta a gente ficar fazendo prognósticos, eu acho, porque todos os prognósticos que foram feitos até agora caíram por terra. Essa doença, ela realmente ela veio para devastar muita coisa, e eu acho que Parece que é um reset, né? Tá dando um reset nas coisas, né? Agora, uma coisa é certa, a sociedade vai voltar diferente. Todo mundo, né? Ninguém vai voltar igual. Não só as empresas, como os colaboradores, os funcionários, vai todo mundo voltar diferente. Assim, eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um desembargador, vou preservar aqui o nome dele, e ele disse uma vez, numa conversa, isso já tem um tempo, e ele disse que em tempos de guerra é que a gente conhece os fortes, né? Tempos de crise que os fortes se revelam. Isso é até bíblico, né? Então, eu acho que é a hora de a gente encontrar a nossa fortaleza para superar esse momento, pensar à frente, rasgar aqueles planos que a gente traçou no começo do ano e fazer outros planos, né? Cuidar de especial para a crise, né? Juntar os melhores, montar uma equipe para fazer a gestão da crise e pensar lá na frente, né? Engraçado, Adriano, engraçado que quando nós fizemos o planejamento estratégico do escritório esse ano, em janeiro, nós resolvemos estabelecer metas, parece que foi meio que uma premonição do bem, mas nós preferimos estabelecer metas gerais para o ano e nós fazermos 3 encontros para a gente definir essas metas e distribuir elas ao longo dos quadrimestres. Então, nós encerramos um primeiro ciclo que foi de janeiro a abril, já antecipamos e começamos um novo ciclo por conta da crise que vai até agosto e vamos fazer um novo ciclo final de agosto a dezembro, setembro a dezembro, por ali. Então, meio que parece que a gente já estava com uma certa intuição de que não dá, às vezes, para fazer planos. O mundo hoje é tão dinâmico que a gente não consegue fazer planos tão longos, né? A gente tem que encurtar esses espaços de tempo e aí você que está aí como uma fera de startups sabe muito bem que o processo tem que ser rápido e ágil, né? Adriano, tem que ser rápido. Pegando esse gancho de rápido e ágil, quais, na sua visão lá, dentro dessa instituição financeira que você gerencia o corporativo lá, o jurídico corporativo aqui na Paraíba, o que é que você acha? Quais foram os setores mais afetados? Assim? O que é que vocês enxergam lá dentro? O mapeamento que vocês fazem. Quais setores da economia? Olha, os bancos em geral, né, eles vão sofrer um abalo inevitável, né? Eu vejo muita gente falando aí que banco vai se beneficiar porque vai ter muita gente procurando crédito por conta da crise, né? Mas as pessoas esquecem que esse crédito, além de barato, o nível de inadimplência ele vai ser muito alto também, né? Por conta justamente da capacidade de pagamento que diminuiu. Assim, o que eu vejo que a pessoa física, aquele autônomo em si, esse tá assim, numa situação bem complicada mesmo. E ele vai precisar muito de bancos, né, para auxiliar ele na retomada da sua vida normal, depois que tudo isso passar.
Eu acho que em relação a empresas, no geral, eu acho que dá para escapar assim com o menor prejuízo possível. Prejuízo todos vão ter, mas eu acho que dá, pelo plano que foi traçado aí, principalmente a nível federal, acho que a gente vai falar um pouco aí sobre algumas dessas medidas. Eu Isso. acho que havendo uma boa assistência, principalmente de advogado, e aí eu indico o escritório de vocês aí nesse aspecto, né, empresas que estão passando por situações complicadas e sem saber melhores medidas que podem adotar nesse momento. Eu acho que a assistência de um advogado nesse momento é fundamental, porque ele está, principalmente aqueles advogados como você, Daniel, que estão bem atualizados, né, com as MPs que estão sendo emitidas aí, Publicados. que estão sendo publicadas pelo governo, muitas delas bem acertadas, e dá para conseguir escapar de uma forma ou de outra. Dá para deixar um grupo aí com um contrato suspenso por um período curto, esse que vai receber um auxílio do governo, dá para deixar uma outra parte de férias, enfim, o FGTS ele não vai mais precisar pagar nesse período, isso no aspecto trabalhista, né? E vai ter muito crédito para essas empresas com juros bem baratos. Já foram anunciados vários, então eu acho que havendo essa assistência, aí o empresariado ele tem que deixar um pouco de lado a sua arrogância e buscar a ajuda necessária, né, das pessoas. Eu gostei muito da live de ontem, quando vocês falaram sobre isso. Acho que foi você, Daniel, que falou que a pessoa não entende investimento e quer investir na doida, Investir, né? Eu investir já de fui um todo jeito. desses aí. E acabei não me dando muito bem. E, e aí tem pessoas que são especialistas que trabalham só com isso. Então, por que não pedir ajuda dessas pessoas, né? Da mesma forma, nessa crise, o empresariado precisa tirar essa couraça aí da arrogância e começar a ir buscar a ajuda. Seja Adriano, do advogado, Oi, Daniel. eu fiquei com uma curiosidade. Você falou aí de fato de tirar essa carapaça, o empresário precisa. Eu sei que tem muitos setores que foram afetados de forma assim, feroz, né? De não ter o que fazer. Mas eu acredito que o empresário também tem que pensar que se ele é empresário hoje, ele não quer voltar a ser empregado amanhã. Ele quer continuar empreendendo, ele quer continuar empresariando. Então, eu acho que o nosso papel, e eu queria saber aí que você pudesse se envolver, é o nosso papel enquanto jurídico consultivo, preventivo, você, jurídico corporativo, nosso papel é aconselhar, na minha visão, a manutenção ao máximo dos empregos, né? A gente pensando num bem social, num bem coletivo, né? Como é que você está encarando isso? Como é que essa preservação de empregos você está... Qual é a sua visão sobre isso aí no mundo empresarial? Olha, Daniel, como eu vinha falando, concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem que fazer o possível para manter os empregos. E é possível, se houver uma gestão bem conduzida, com a assistência devida daquelas pessoas que têm o conhecimento necessário sobre a legislação de emergência que surgiu, os subsídios, os auxílios que o governo está propondo ao empresariado, né? Dá para preservar, se não 100%, mas a grande maioria dos empregos que são os colaboradores. Na verdade, o empregado quem vai dar o resultado depois que passar essa crise, né? E ele tem que ser valorizado, principalmente nessa hora. A instituição que eu trabalho, ela está indo muito nessa linha. Inclusive, houve antecipação do 13º para todos os empregados. Não houve redução do salário de ninguém. Então, as empresas que têm essa capacidade de pagamento, que tem mais solidez, né, financeira, elas precisam cuidar do seu principal patrimônio, que são os seus empregados. E se for preciso,
por uma questão emergencial mesmo, sendo a última alternativa, aí eu queria deixar isso bem claro, porque essas medidas emergenciais, elas estão sendo direcionadas principalmente para as empresas que não têm outra saída. Isso. Né? Essa questão, por exemplo, de você suspender por até 90 dias, né, os contratos de trabalho, dando estabilidade de mais 3 meses, isso garante aí uma estabilidade de pelo menos 6 meses aos empregados, ou seja, até outubro, esses empregados vão ter estabilidade quando espera-se que a situação esteja mais normalizada, né? E hoje, tão importante quanto o salário é a manutenção do emprego, né? E esses empregados que ficarão com o seu contrato suspenso, eles não ficarão desamparados. O governo ele vai pagar 100% dessa remuneração. E até 3 salários mínimos, que é o que a maioria dos empregados brasileiros recebem. É verdade, mais de 60%. Adriano, nesse cenário, como é que você vê já você trabalha num segmento econômico que tem uma relação sindical muito forte. Como é que você está avaliando o papel dos sindicatos dentro dessa pandemia toda? Sindicatos tanto profissionais como de categorias econômicas, estão atuando, não estão? O que é que tu está enxergando? Eu acho fundamental, Daniel, esse estreitamento de relação entre os empresários e os sindicatos. Eu não sei como é que está muito a relação entre empresas de outro segmento com os sindicatos respectivos, que não do mercado financeiro, né? Minha área mais, nesse caso, é o mercado financeiro. Em relação aos sindicatos de empregados de instituições financeiras, eu tenho visto que o relacionamento ele tem melhorado. E eu também tenho percebido uma melhoria de compreensão por parte das entidades sindicais em compreender esse momento, né? Em entender que esse momento ele requer concessões, flexibilizações, ele requer um diálogo mais aberto, né? Que vai ser fundamental até para que haja os acordos que estão previstos nas medidas provisórias. Tu está notando uma certa timidez, Adriano, dos sindicatos? Não, timidez não, eu diria mais compreensão por parte dos sindicatos de não atacarem nesse momento as instituições com ações judiciais, que na verdade tem sido o instrumento mais utilizado por essas instituições nessa queda de braço, né? Eu acho que os sindicatos eles têm respeitado o momento e têm ajuizado poucas ações. Lógico, sempre quando há o desrespeito da legislação, eles estão atentos, eles estão lá ajuizando as ações competentes para resguardar alguns direitos. Essa semana mesmo a gente recebeu algumas ações aí de sindicatos, mas ações pontuais, não especificamente no sentido de não demitir ninguém, que eu até esperei que pudesse chegar alguma ação nesse aspecto. E até agora não chegou, pode ser até que chegue, mas eu acho que isso pode ser, o fato de não ter chegado ainda pode ser um sintoma dessa compreensão de que os sindicatos também estão com a mentalidade de junto com as empresas, encontrar a melhor solução para que todos saiam o máximo ileso possível da crise. A timidez que eu falei foi no sentido dos sindicatos e as empresas também, talvez aí seja uma deficiência da advocacia trabalhista, talvez, mas de procurarem formar esses canais de negociação, sabe? Lógico que eu sei que tem sindicatos que são mais refratários a ideias mais distantes do que está na Constituição, em relação à formalização de acordos com redução de salários, muito embora a gente, na medida provisória agora 936, já haja possibilidade de ajuste individual escrito, né? Tal como foi feito lá na MP 927, mas eu acredito que falta aos sindicatos, talvez, e aí, não sei, é uma reflexão que eu tenho, talvez é um grande momento deles assumirem um protagonismo que ficou esquecido e resgatar o papel para o qual eles foram criados, né?
que é que, de fato, negociar em favor dos interesses dos seus empregados, da classe econômica que ele integra, né? Que ele congrega ali. Então, eu acho que os sindicatos estão perdendo uma oportunidade de se recriar. Concordo com o Pedro aí, como o Pedro O falou. Pedro falou também. Eu já venho feito comentários, inclusive com colegas advogados de sindicatos, que eu tenho um excelente relacionamento, o Marcelo Assunção, o Caio Graco, lá de Campina. Não sei se o Marcelo está aí na live, eu até convidei ele para participar. Seria interessante, né? Esse assunto tem muito a ver com ele. Mas eu acho também, Pedro, como você falou aí, que os sindicatos, eles hoje precisam se reinventarem, pararem de ser tanto uma instituição política, né? Parece, e isso acho que foi um estágio pré-governo de Bolsonaro, né? Muito em que os partidos, os sindicatos, eles foram muito politizados por dentro, por indicações até políticas, até porque muitos sindicalistas acabavam depois virando políticos. E, Verdade. e eles agora têm que ter a mentalidade de que, justamente por conta até do final da contribuição sindical obrigatória, eles têm que entender que agora eles são como uma empresa. Então eles precisam fomentar incentivos para que o empregado ele se associe voluntariamente ao sindicato. E ele não vai conseguir isso no grito, ele vai conseguir isso com visão estratégica, com planejamento, com gestão, né, Com com divulgação de atitude, né? convênios, com divulgação de vantagens. Eu falei uma vez com um dirigente sindical, qual a vantagem de eu me filiar ao sindicato? Qual seria a vantagem? Não especificamente, a maioria fala, não, você vai ser beneficiário de uma ACP que a gente ajuizar. Mas eu sou beneficiário estando ou não sindicalizado. Então, essa vantagem aí não é muito eficaz. Nós temos que entender, né, Adriano, que a construção de uma saída, observando as necessidades das partes envolvidas nela, é muito mais assertiva do que uma decisão judicial ou simplesmente uma imposição legal em que o empregador e o empregado impõe ao empregado aquela determinada situação, não obstante ele ter todo o controle da atividade econômica. Mas, de fato, a construção de uma saída coletiva, sob prisma sindical, para esse momento que a gente vive agora, é a melhor das saídas. E a lei lhe dá mecanismos para isso, né? Inclusive, as próprias medidas provisórias já facilitaram um pouco aí e estão afastando a exigibilidade de aceite escrito, né? Concordando com os aceites virtuais e eletrônicos, né? Enfim, que era uma resistência que a Justiça do Trabalho tinha. Paulo, Mas, Adriano... meu pai falou aqui o negócio sobre o CRES, que ele é filiado ao CRES, inclusive ele faz parte do corpo diretor do CRES. Ele disse que o CRES, como representante da categoria, tem atuado firmemente em favor da classe nesse momento. Bacana. Show de bola. Eu acho que são essas horas que a gente tem que cada um verificar os seus interesses a fim de negociar e encontrar melhores saídas. Adriano, acho que o diálogo, né? O diálogo, como a gente falou logo no início, diálogo. O diálogo ele é fundamental, né? O canal de conciliação, o bom senso, a razoabilidade. Tá todo mundo no mesmo barco, né? E cada um quer olhar para o seu interesse, mas a gente tem que se unir e também tem que olhar o lado do outro. É importante uma entidade sindical forte, diligente, atuante, assim como também é importante que as empresas elas tenham consciência de que essa fase vai passar e essas pessoas que estão hoje com o emprego em risco, elas vão ser as que irão reerguer a empresa, né? Verdade. Então, Verdade. tem que olhar por todos os lados, né? O lado do empresário, o lado do sindicato, o lado do empregado. É um tempero, né? Dá para sair, dá para superar, dá para entrar e todo mundo em um consenso. O diálogo ele é fundamental para isso. É meio que um tempero, né? Uma dose e uma pitada a mais pode estragar o prato, né? Então você tem que ter esse cuidado. Adriana, a gente falou sobre a posição jurídica, a posição sindical dessa crise, enfim, sob o ponto de vista seu enquanto jurídico corporativo.
Mas existe uma coisa que você começou falando que lhe preocupa, e eu sei que você tem formação técnica para falar um pouco disso, e a gente se encaminhando aí para o final, mas eu queria saber, assim, abstraindo o ponto de vista jurídico, né? Existe uma palavra hoje, a gente até falou sobre isso com o Ivan, existem certas habilidades hoje que são as habilidades emocionais, né? As chamadas soft skills, né? E isso não afeta, isso não é algo que afeta, perdão, a vida só de quem está no mercado de trabalho, mas a nossa vida pessoal, como nós nos desdobramos enquanto pessoa humana nos mais diversos aspectos da nossa vida, profissional, familiar, pessoal, enfim. Então, eu acho que tem uma palavra aí que está na moda, mas que você pode pincelar alguma coisa para a gente, né? Você participou de um curso de formação com Paulo Vieira, que é a palavra inteligência emocional, né? Como um empresário, nesse momento, pode agir com inteligência emocional a fim de ele ter o corpo, a mente e o espírito preparado para passar pela crise e sair dela melhor ainda. Pô, valeu, Daniel, pela pergunta. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por esse tema, né? Sei. Eu tenho estudado muito sobre inteligência emocional. Já tem mais de um ano que eu entendi o que era realmente a inteligência emocional e passei a estudar isso com afinco. Maiores mentores é o Paulo Vieira, como você mencionou aí. E o Paulo Vieira ele fala muito, né, que a inteligência emocional nada mais é do que você usar a sua emoção no momento certo, né, e na intensidade certa. Então a gente está vivendo um momento de turbulência em que as emoções elas ficam é, é, oscilando aí mais para trazer os sintomas do coronavírus sem você nunca ter se contaminado, né? Do que Um efeito propriamente. placebo aí. Tem muita gente se contaminando aí de coronavírus sem nunca ter tido contato com nenhum infectado, né? E vai para o hospital achando que está coronavírus e depois dá negativo. A quantidade de exames que foram feitos necessariamente aí não está no gibi, né? E tudo isso por conta da falta de inteligência emocional. As E pessoas, como é que eu elas, ajo com inteligência emocional nesse momento? Direto ao ponto. Como eu é, ajo? a Na sua visão. a principal arma da inteligência emocional é a comunicação. Se eu comunico que eu vou ficar doente, que morreram 1.250 pessoas nos Estados Unidos em menos de 24 horas, que na Itália morreu um pouquinho menos, e que no Brasil o filho do dono de não sei quem, aqui em João Pessoa, o filho do dono de não sei quem está internado, está quase morrendo. Ou seja, as pessoas ficam caçando informação, que isso não, nada mais é do que comunicação passiva, né? Ficam caçando informações que vão denegrir o emocional da pessoa. Então, eu acho que a porta de entrada da inteligência emocional é a comunicação. Se eu trocar a comunicação, ao invés de procurar esse tipo de informação que todo mundo sabe que existe, e é importante a gente estar informado, mas essa questão de você ficar o tempo todo só se consumindo disso é o que faz você ficar emocionalmente debilitado. Então, comunicar que você vai sair dessa crise melhor do que você entrou, isso do ponto de vista emocional. Procurar se nutrir de informações positivas, de otimismo, pensar em coisas. A comunicação é a porta de entrada. Depois da comunicação vem o pensamento. Né? O pensamento ele é o reflexo interno da comunicação, já é a sua comunicação interna. São duas coisas que você consegue controlar. É a comunicação e o pensamento. Entendi. E quando você pensa muito em uma coisa, aquilo vira um sentimento. E o sentimento você já não consegue controlar diretamente. Você consegue controlar indiretamente através da comunicação e do pensamento. E o sentimento, ele pode ser bom, pode ser ruim. O sentimento ruim, que é o medo, o pânico, a preocupação, tudo isso causa doença. Então, o ideal é que a gente se anime com informações positivas, que a gente busque mudar esse mindset
de doença aí, que nos é entregue por responsabilidade social da imprensa, do governo, mas que a gente possa buscar se voltar para o que realmente importa, né? Nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossos negócios. Eu acho que agir com inteligência emocional é a gente sair logo desse 8 que muitos se encontram, né, Adriano? Sob o ponto de vista é crise, tudo tá ruim, perdi meu ano, e fazer essa mudança de mindset, né? Pois assim que eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, o primeiro livro que eu li foi o do Daniel Goleman, né? Esse livro é Sim, de 95. Ele é considerado o pai da inteligência emocional, pai da inteligência emocional. apesar de que não foi ele que trouxe a primeira teoria da inteligência emocional, mas foi quem popularizou o termo inteligência emocional para o mundo. E no livro dele ele fala, né, que para determinados segmentos, não para todos, mas para determinados segmentos, em especial aqueles que lidam com gente, a inteligência racional. Nós só temos duas inteligências. A gente passa a vida inteira só capacitando uma delas, que é a nossa racional. A gente Uhum. estuda no colégio, termina o ensino médio, vai para a faculdade, termina a faculdade, vai para as As pós-graduações, pós. né? Muitos vão para um mestrado, vão para um doutorado e chegam num nível de QI elevadíssimo, de capacitação técnica, né? E conseguem empregos com salários até altos. E só que muitos deles, por não ter a segunda inteligência, porque não desenvolveu ela e ela pode ser desenvolvida, há formas, tanto há formas de você capacitar essa daqui como essa, você acaba, às Sucumbir. vezes, perdendo aquilo ali, entrando numa depressão, não se relacionando bem com a sua equipe, e assim, acha que o problema está no outro, né? O pior de quem não tem inteligência emocional é achar que sempre o problema está no outro, está fora dele, porque ele é tão bom, ele tem um QI tão elevado, que o problema nunca está nele. Né? Ele tem Verdade. PhD, eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, como que o problema está em mim? O problema está nos meus alunos que não gostam na minha aula, o problema está na minha equipe que não entende o meu raciocínio. E, na verdade, quem tem inteligência emocional sabe ser autorresponsável o suficiente para entender que o problema está nele. E deixa E eu. só ele que consegue resolver. Né? Entendi. Deixa eu fazer um gancho aqui, Adriano. E a gente falou sobre gestão de crise nessa primeira semana de Sava Talks. E próxima semana, e por isso você ficou para fazer esse link com a próxima semana, a nossa ideia é falar de soluções tecnológicas, né, como meios de um instrumento de saída para se reinventar na crise ou para retomar a vida normal e tentar sair desse estágio de crise, né? Então a gente vai preparar mais episódios de Salva Talks falando de soluções tecnológicas e já caminhando para o final para a gente não estourar o tempo e considerando que você é CEO de uma Lawtech, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse hub de serviços que é a Legal Partner, de forma rápida, e que vai dar uma ideia, pessoal, de como você, empresário, pode buscar as pessoas que estão ao seu redor, que se interligam com o seu modelo de negócio, a fim de criar esse hub. Eu acho que essa é a melhor palavra que define o aplicativo da Legal Partner. Como nós podemos nos conectar, nos linkar para produzir negócios juntos. Muita gente pensa que empreendedorismo é eu chegar, sair de casa e abrir uma empresa do nada, passar por todos aqueles problemas que eu já passei, que todo mundo já passou quando abre uma empresa, e daqui a 2 anos está falido, quebrado. Não, empreender às vezes é se juntar com alguém, é se conectar com alguém que já está com ideia em curso e que está com dificuldade. Empreender é se juntar a um hub de serviços, algo que alguém já pensou e potencializar aquilo. Então, a sua ideia para mim é fantástica. Eu queria que você falasse aí em linhas gerais rapidinho o que é o Legal Partner, para a gente poder ir avançando e o que ele tem de solução tecnológica. Obrigado pela pergunta, Daniel, por essa oportunidade que você está me dando de falar da Legal Partner. Eu já fiz uma visita ao seu escritório e você
nos recebeu muito bem lá. A gente fez o teste de validação, né, da Legal Partner. Isso. Estamos já em fase de finalização do nosso sistema e a gente pretende lançar pelo menos até maio. Apesar da crise, mas a gente está produzindo. Nossa equipe, cada um na sua residência, o meu sócio aí, meus sócios, né? Juliana, minha esposa, é minha sócia também, e o Sansão, que é o meu desenvolvedor e sócio, ele também está na live. E o nosso propósito, Daniel, com a Legal Partner, é ser um hub, né? Como você falou, de parcerias entre advogados e seus principais parceiros, não só para que eles possam firmar parcerias, mas também para que seja um ambiente network, né? Nossa missão, né, o que a gente pretende com o aplicativo é conectar realmente, como você falou, o máximo de advogados, não só do Brasil, como também do resto do mundo, né? Startup, ela não pode ter uma mentalidade provinciana, territorialista. Ela tem que ter uma visão de mundo. Então, nosso objetivo mais à frente não é que seja um objetivo ousado, é um caminho natural de toda startup. E nosso objetivo é conectar os advogados de todos os recantos do Brasil e do mundo para a promoção de parcerias e de network. Estou aqui com a camisa chats, né, da nossa Adriano? empresa. Vão ter chat. A dinâmica do aplicativo é que tem o chat, você se conecte. Exato. Vai ser um Tinder do bem, para a Não gente é ganhar bem, dinheiro. eu não diria bem um Tinder, mas eu diria mais um Google. Um Google. Um Google do advogado, né, com algumas funcionalidades a mais. Você precisa contratar um advogado. Tinder porque vai ter uma hora lá que a gente tem que dar um match, né? Você pode adicionar o parceiro para fazer parte da sua rede de favoritos, né, de seus parceiros principais. Você pode entrar em contato através do chat ou através também dos canais externos ao aplicativo, né? E o objetivo é esse, é fazer com que os advogados eles se ajudem mutuamente. A palavra de ordem do nosso aplicativo é parceria, né? E eles vão se ligar com contadores, corretores de imóveis, peritos, assistentes de peritos, enfim, com tudo que girar e que um advogado um dia precisar para exercer sua atividade profissional. Se o advogado quiser trabalhar, nós temos colegas que moram em Portugal, né? E ele conduz ações aqui em João Pessoa e em outras regiões. E se ele quiser passar o resto da vida dele lá, morando em Portugal, ele vai conseguir através do nosso aplicativo. Ele vai contratar alguém. Boa, Pedro. Vai contratar alguém para fazer audiência para ele, vai contratar o perito para fazer um contador, como você falou, para fazer uma assistência pericial para ele, vai contratar um preposto, um administrador judicial. Isso. Ele está com um processo lá em Brasília para fazer, e precisa de alguém para fazer uma sustentação oral para ele, ou para visitar o gabinete de algum desembargador, de algum ministro, e ele vai poder contratar através do aplicativo. Ou seja, é uma infinidade de oportunidades para o advogado ele poder se conectar a outro advogado para que ambos se ajudem. O objetivo é esse. Não é um ambiente de concorrência, é um ambiente de ajuda mesmo. De colaboração, né? De colaboração. E de network, né? A ideia de trazer esse modelo de negócio do Legal Partner para cá é também para que você, empresário que nos assiste, possa pensar um pouquinho fora da caixa. Quem é que está conectado com o meu modelo de negócio? Você certamente está atrelado a um número de fornecedores, um número de clientes, um número de parceiros que o exercício da sua atividade empresarial demanda a atividade desses stakeholders. Então, pensa nisso. Pensa como a tecnologia pode ser um bálsamo para você que está aí sem produzir, com a empresa parada, fechada, e como você pode potencializar isso a partir de agora. Então, a Adriano teve um senhor insight junto com os sócios e a equipe ao montar o Legal Partner. Eu acredito que ninguém pensava que um dia teríamos tantas law techs, né? Um segmento tão tradicional como é o segmento jurídico, e hoje tão repleto de empresas de tecnologia atuando e ajudando a advocacia a exercer seu mistério. Então, a advocacia está passando por isso e todos os segmentos da economia vão passar. Talvez essa crise seja o momento de você parar e dizer assim, parou, eu tenho que
me reinventar, eu tenho que pensar em como eu não posso mais ser pego de calça curta, como foi essa vez, né, Adriano? Eu queria só fazer um parênteses aqui, Daniel. Minha tia Lúcia, ela entrou agora na live e hoje é o aniversário dela. Tia, parabéns, viu? Eu te amo. Ó. Entrou o Felipe Silveira aí, ó, soluções tecnológicas. Vamos ver se a Tele vai estar aqui com a gente aí para a semana, quem sabe? Dá um spoiler aí do que a Show gente de está bola, show de pretendendo. bola. Né? A O Tele é a Paulo, mocidade. me parece que o Paulo está com startup também, na área de contabilidade, né? Paulo Miranda. Paulo, nosso colega, ele está com uma startup para contabilidade, né? A Auditech. Então, para Eu vi vocês verem que a landing page que ele criou, muito, muito top, cara, muito top. É então isso aí. tem Eu espaço, tem acho espaço que para tem todo espaço para mundo. todo mundo. Exatamente. É aquela questão da autorresponsabilidade, né? Ou você fica na mesma, reclamando, reclamando, reclamando que o mundo está mudando, que todo mundo está crescendo e que você é muito bom e você não cresce porque você não tem sorte, enquanto que aqueles outros que não reclamam, né, são os fazedores, porque quem faz não tem tempo para reclamar, esses estão agindo, estão buscando melhoria, e aí eu cito como exemplo Verdade. você, Daniel. Eu acompanho é, a sua trajetória aí, já tem um tempo que eu acompanho. A gente se conheceu numa comissão de Direito do Trabalho da OAB, quando a gente estava, acho que no início, não era, Da Daniel, advocacia. da advocacia, e você naquela época já se destacava. Você começou como membro, com menos de uma semana você já chegou a ser secretário. Você foi promovido a secretário da comissão. Ad hoc. Isso, então já dando sintomas do quanto que você tem esse performance, né, de sair de sua zona É de porque conforto o tempo eu tô todo, meio né? inquieto, eu sou meio inquieto. É um problema aqui em Nós casa. somos, e eu me identifico com Nós você por somos. causa disso. Eu, Verdade. eu, eu poderia estar acomodado, né? Eu tenho uma função muito, muito bacana na instituição que eu trabalho e me dá um conforto de uma certa forma. É uma instituição que eu sou apaixonado e meu sonho é me aposentar nela, mas eu tenho uma vida paralela, né? E a Legal Partner, ela era um sonho que eu tinha desde muito tempo, como você falou, eu gosto muito de tecnologia, e quando eu conheci é, a filosofia desse mundo de startup, né? Quando eu entrei nesse mundo aí, comecei a conhecer o que é realmente a startup, como que funciona, caiu a minha ficha. Poxa, é aqui que eu tenho que ficar. Era isso que eu estava procurando Entendi. para mim. Eu acho que a E, gente tira. e Eu aí acho que a teve gente. aquele match. Que bom. Acho que a gente tira alguns insights desse Sava Talks de hoje. Primeiro, você que é empresário, resiliência, né, Adriano? Vamos procurar preservar Resiliência. emprego. Vamos procurar preservar emprego, que eu acho que é o melhor. Segundo, adota as medidas jurídicas certas para não estar criando um passivo lá na frente, né? Procura um bom contador, procura um bom advogado, Bom procura uma advogado. boa consultoria em vendas, procura uma boa solução tecnológica para teu negócio, né? Terceiro, vamos ter um pouco de inteligência emocional. Vamos mudar esse mindset, parar de ver bobagem e entrar num ciclo de revitalização de pensamentos, né? Que eu acho que é Parar de importante. reclamar e agir. Sair do grupo dos reclamadores e entrar no grupo dos fazedores, né? Dos fazedores. E, sobretudo, pensar para frente, fora da caixa, em como a tecnologia pode fazer em benefício do nosso negócio. Acho que foram os 4 insights no nosso Sava Talks de hoje. Você Show de foi bola. nota 10, show de bola. Devolvo toda a admiração que o nosso escritório, que eu pessoalmente tenho por você. Eu só estou aqui agora brincando de Sava Talks, porque tem um time de mais de 15 pessoas por detrás fazendo a coisa acontecer, atendendo clientes. Eu tenho sócios que são atuantes nas suas respectivas áreas, enfim. Isso aqui eu às vezes sou só um pouco a cara do escritório, mas tem um timão por detrás, fazendo É muito. verdade. Quase que um corujão. Você montou, posso estar sendo exagerado com a palavra, mas você montou um império dentro do seu escritório, Nada, é um né, time, é um time de loucos, eu digo lá. É um time de de loucos. pessoas, é um império de profissionais de alta performance, né? E eu já conheci seu escritório e sei que você chegou por merecimento, por ter esse perfil que você tem, e você vai muito mais longe.
vai muito mais Meu longe. irmão, E eu quero que a Legal Partner esteja do seu lado aí, para que a gente cresça juntos. estaremos, Cresça estaremos mais ainda juntos. juntos. Eu e todos que estamos no SAVA, e o SAVA, enquanto instituição, apoia a Legal Partner, apoia o empresariado brasileiro. Obrigado. A gente acredita na iniciativa privada. Enquanto esse país nós não deixarmos de ser um país voltado apenas para o serviço público e para o assistencialismo, a gente não vai atingir todo o potencial que a gente tem de criatividade que o brasileiro dispõe, né? O brasileiro é um ser humano diferenciado. Então, Adriano, obrigado pelas palavras, obrigado pela participação. Esse Sava Talks, esse episódio, vai ficar disponível aqui por 24 horas no Instagram da Legal Partner e no Instagram do Sava. Eu acredito que segunda-feira, toda essa primeira semana já vai estar carregada no nosso canal do YouTube, tá? Vai ser @SavaAdvocacia. E eu queria convidar vocês para depois entrar aí, falar com o Adriano, conhecer o Legal Partner, trocar uma ideia com ele sobre esse papel do direito corporativo, né? @legalpartner.br. Tem lá em cima. Adicione aí. A gente tá chegando Tá. perto de 1.000 seguidores. E olha que a gente nem começou ainda. A gente tá Vamos ainda só. valorizar, né? Empresa É, genuinamente é. paraibana. A gente... A gente aqui é Talks. Então a conversa foi boa. Que vocês possam ficar aí com todas as lives de forró, de show. Curtam sua família, curtam sua esposa, seu esposo. Aproveitem aí essa sexta-feira. Vamos dar uma desconectada dessa vida louca que foi essa semana, com avalanche legislativa de medidas provisórias e tudo mais. Meu presidente Daniel Farias, que entrou aí, um amigo e irmão de César, né, do Centro de Bacana. Estudo da Sociedade de Advogados. E é isso. Daniel é uma autarquia. É uma autarquia. Eu estou me despedindo e, Adriano, dá teu tchau aí. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Vamos fazer parte desse time, né? Dos fazedores, daqueles que se consomem de coisas boas para poder comunicar coisas boas, né? Fazendo um mechanzinho rápido aqui da minha esposa. Minha esposa, ela está se formando agora em analista comportamental, viu? Quem precisar de fazer uma Olha, análise de perfil comportamental, minha esposa, família ela empreendedora é outra história. é a pessoa certa. E vamos todos agora, hoje apesar de ser um sextou delivery, né? Mas a gente pode inovar, né? Aqui em casa, por exemplo, toda sexta-feira a gente faz um evento na nossa varanda. Todo mundo bota roupa de sair. E eu tenho uma cervejeira aqui, eu pego a minha cerveja, a gente pede alguma coisa no iFood e fica todo mundo na varanda como se a gente estivesse num restaurante. Isso é bom pro nosso psicológico. É bom. A gente faz de conta que tá saindo, né? Um bom vinho a todos, então. Uma boa noite. Que vocês possam gozar aí de uma sexta-feira maravilhosa. Tá bem? Adriano. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal. Um beijo no coração, meu irmão. Tamo juntos. Valeu. Tem Lavínia, é verdade. Meu pai falou. Tem Lavínia ainda. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Adriano Aquino era meu vizinho. Foi embora, ficou rico. Ficou rico. Valeu, turma. Valeu, Daniel. Pela audiência. Valeu. Bom final de semana, meu amigo. Um abraço. Igual.